Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o Timão empilha as chances criadas contra a Ponte Preta, mas perde o jogo em casa e se complica na tabela. Será que ainda dá para... Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão empilha as chances contra a Ponte, perde o jogo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão empilha as chances criadas contra a Ponte, mas perde em casa e se complica na tabela. Será que dá para classificar ainda? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Já passamos de 960 mil, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo. Você que ainda não está inscrito, por favor, é só o que eu peço para você, like no vídeo me ajuda também, mas inscreva-se no canal e vamos bater essa meta de 1 milhão de inscritos aqui. Falta muito pouco, muito obrigado a todos. Pessoal, o Corinthians ficou no 1-0 para a Ponte Preta na Neoquímica Arena e frustrou o que a gente imaginava ser uma sequência até de 9 pontos nesses 3 últimos jogos da fase classificatória em busca de uma classificação para a fase de mata, né, do Campeonato Paulista, nas fases eliminatórias. Ficou difícil não por conta do Antônio Oliveira, não por conta de jogadores que recém chegaram, mas por conta da campanha ridícula que o Mano Menezes fez, com 5 derrotas seguidas, tomando pancada do Novo Horizontino em casa, fora o baile, tomando do São Bernardo, do Ituano, quebrando tabu para o São Paulo, perdendo para o Santos também. Foram esses jogos que determinaram uma campanha horrorosa do Corinthians, a ponto de ser o lanterna do Grupo C e ter que ficar correndo na subida, né? Correndo na esteira, como a gente fala, e ficar tentando escalar uma montanha agora, não dependendo apenas de si. O Corinthians ainda tem chances matemáticas, depois eu vou traçar aqui esse paralelo num vídeo aqui para vocês entenderem qual é a matemática, mas assim é muito difícil porque se a Inter de Limeira já venceu o São Paulo na quarta-feira, o Corinthians já está eliminado, então já tem que no máximo empatar, só para vocês terem uma ideia, e a Inter tem 3 jogos a jogar, né? Esse contra o São Paulo atrasado e as últimas 2 rodadas. Enfim, ainda tem o Mirassol né, como grande adversário, e olha que a vitória do Palmeiras deu uma ajudada assim um pouco, né, pro Corinthians em termos de tabela, mas está 5 pontos, né, da zona de classificação, 4 pontos, né, da Inter de Limeira e do Mirassol. O Corinthians tem 10 pontos e 18 do Bragantino, que é o líder e que já desgarrou, né, praticamente está classificado. Vamos falar do jogo, porque o Antônio Oliveira resolveu colocar o Yuri Alberto como titular desde o início. E aí aquela escalação que a gente praticamente já conhece, né, com todos os jogadores mais conhecidos, né, o Wesley pela direita, pela esquerda, o Romero pela direita, o Yuri Alberto centralizado, o Rodrigo Garro, o Maicon e o Ranielli numa espécie de tripé, né? Ele fixa o Ranielli à frente da defesa, isso tudo na teoria e quando o jogo começou, depois bagunçou tudo. O Maicon mais pela direita, o Garro mais pela esquerda e esses 3 atacantes. E no primeiro tempo, o Corinthians tomou um gol muito cedo, com o Carlos Miguel de titular. Já vi gente aí torcendo o nariz. Não acho que ele tenha falhado, de verdade. O Elvis, que é muito inteligente, né, o meio-campista da Ponte, ele cobra a bola por baixo, forte, rasante. O Carlos Miguel não está esperando, faz a defesa embaixo. É verdade que ele rebate para o centro da área, o Iago Dias consegue a finalização, ele está caído, não consegue se reerguer e muito cedo no jogo a Ponte faz o gol. Ou seja, dava muito tempo ainda para o Corinthians poder buscar a sua virada, a sua vitória dentro de casa pela diferença técnica. A Ponte faz uma boa campanha, isso é verdade, é reconhecível, mas o Corinthians teria tempo e teria jogadores titulares ali, uma escalação completamente aceitável para você vencer o jogo em casa. E ainda algumas peças interessantes no banco de reservas. O Coronado e o Pedro Raul, eles não foram relacionados e a partir de segunda estarão juntamente do grupo, treinando com o grupo para que na semana que vem estejam à disposição. O Corinthians resolveu preservá-los um pouco mais. E o Yuri, que a gente imaginou que fosse uma lesão mais grave, ele estava à disposição para ser titular e jogou o jogo todo. Então não era uma lesão tão grave assim. A questão é, depois desse gol da Ponte, a partir dos 15 minutos, mais ou menos, no primeiro tempo, só deu o Corinthians. Mas só deu o Corinthians num volume absurdo para que o Corinthians empurrasse a Ponte para o seu campo e buscasse o gol de empate ainda no primeiro tempo e, quem sabe, até a virada. Não aconteceu. Foi uma pressão, um volume e a Ponte foi voltando. E a Ponte foi dando passos para trás. E a Ponte foi se colocando dentro da área e dali não saiu mais. Foi muito raro a gente ver algumas escapadas da Ponte, porque de resto era o Corinthians atacando. E aí fica muito difícil mesmo
para o time que precisa encontrar alguma alternativa e não consegue via a bola aérea porque a defesa da Ponte é muito alta. Então você não tinha esse ganho. Talvez o Pedro Raul fosse um jogador mais, digamos, interessante para um jogo como esse, mas ele não estava à disposição. Mais do que o Yuri Alberto, que sabe atacar o espaço, que sabe atacar uma bola aérea, que sabe fazer pivô, mas a gente já falou aqui 70 vezes que não era dele. Tinha como mudar isso no decorrer do jogo só se você esperasse a Ponte atacar para contra-atacá-la. E entregar a bola para a Ponte podia não resolver muita coisa. Porque no segundo tempo até a Ponte teve uma escapada lá e o cara preferiu não atacar para dentro da área, ele foi cortando para fora, assim, para ganhar tempo. A Ponte não queria atacar, a Ponte queria se defender. E você só conseguiria atacar o espaço ou contra-atacar no estilo que o Yuri Alberto gosta se você permitisse com que a Ponte atacasse e ela oferecesse esses espaços. Isso não aconteceu. A Ponte ficou retraída lá atrás, com 10 jogadores atrás da linha da bola, 11 jogadores atrás da linha da bola, e o Corinthians alçando bola para a área ou tentando infiltrar. E na tentativa de infiltrar, ficou muito difícil, ficou muito complicado. Veio o segundo tempo e o Antônio Oliveira fez as suas trocas. Eu questionei aqui na live que a gente fez pós-jogo e continuo questionando as saídas do Wesley e do Romero. Eu imagino que talvez pela sequência de jogos, porque eles jogaram quinta-feira também, né? Quinta-feira. A Ponte Preta não jogou durante a semana, o Corinthians jogou na quinta-noite, 72 horas depois, né? Sexta, sábado e domingo, sim. Os jogadores estavam em campo para jogar mais uma partida. E ele não poupou ninguém, nem contra o Cianorte e nem contra a Ponte Preta. Eu acho que talvez ele pudesse segurar um pouco mais o Yuri. Mas se o Yuri tivesse 100%, e ele até respondeu na coletiva, nenhum jogador vai a campo se não tiver 100%, mas como o ataque funcionou tão bem contra o Cianorte, e é verdade, contra o Cianorte, mas como funcionou bem o Romero ali de falso 9 na referência, o Pedro Henrique por um lado e o Wesley por outro, eu teria mantido, até para dar um descanso maior para o Yuri Alberto. Não é uma questão de barrá-lo, dele não ser mais titular e de definir um novo ataque, não é isso. A questão é você dar sequência para aquilo que funcionou. Pois bem, mesmo assim, eu não teria tirado tão cedo no jogo o Romero e o Wesley, que estão vivendo uma boa fase. O Romero, ele tem o faro de gol, ele é mais objetivo, é terminal, a bola sobra para ele, ele empurra para dentro. E no caso do Wesley, que está vivendo uma fase técnica muito boa, ele resolve tirar os dois. Para botar o Pedro Henrique, eu acho justo colocar o Pedro Henrique, eu só não teria tirado o Romero, pelo menos não tão cedo no jogo, e para colocar o Biro no lugar do Wesley. Inicialmente o Biro, que entrou bem contra o Cianorte, é verdade, mas o que o Biro poderia acrescentar mais que o Wesley não poderia? Pelo contrário, o Wesley era o jogador que estava quebrando linhas e que estava tentando alguma coisa para romper essa barreira tão posicionada da Ponte Preta. Ele preferiu o Biro jogando por dentro. Depois, mais para frente, ele tira o Hugo para colocar o Mosquito, ele abre o Mosquito pelo lado esquerdo e puxa o Biro para a lateral. Mas o Biro também se torna praticamente um meia atacante. Nesse momento, ele já tirou o Gustavo Henrique, que tinha um cartão, para botar o Ranieri de zagueiro, que na verdade não foi zagueiro. Ele só recompunha mais para ajudar o Félix Torres quando a Ponte Preta pegava a bola, mas na verdade ele ficava lá armando o jogo. O Félix Torres estava armando o jogo. O Carlos Miguel foi para a área. O Corinthians fez tudo o que precisava fazer para virar o jogo. O resumo é esse. O Antônio Oliveira, talvez eu não tiraria o Romero e o Wesley, mas em termos de alterações táticas e movimentos táticos para vencer o jogo, cara, ele fez tudo o que ele podia, tudo que estava à sua feição, tudo que foi possível fazer em termos de postura. O Rodrigo Garro começou a ser mais acionado, especialmente pelo lado esquerdo, entrou o Matias Rojas, os dois jogaram juntos e até de forma interessante, e o Garro, cara, se movimentou e correu o jogo inteiro para tentar construir jogadas ofensivas. A questão é que tinham um muro alvinegro dentro da área da Ponte Preta. Era muito difícil penetrar. Então você tentava levantamento da intermediária, os caras afastavam. Você tentava lateralizar o jogo, seja pelo Mosquito ou pelo Pedro Henrique, chegavam à linha de fundo, cruzavam, a defesa afastava. Ou o goleiro intervinha, ou o time finalizava para fora. Então, será que o Corinthians foi incompetente nas finalizações? Eu acho que a Ponte também não conseguiu ceder tantos espaços assim. Não cedeu tantos espaços para que o Corinthians pudesse aproveitar. O Garro não conseguiu ter um espaço para finalizar, o mesmo vale para o Matias Rojas. Quando ele conseguiu desferir, a bola passou isso aqui da trave. O Félix Torres foi um cara que aparou essa bola aérea em vários momentos. O Gustavo Henrique no primeiro tempo, o Félix no segundo, a bola bate na trave e sai. O Corinthians criou, foram 29 finalizações, foi 80% de posse de bola. Eu não posso aqui dizer que o Corinthians não jogou para vencer, ou que não jogou melhor do que a Ponte. Resultado, 1-0 Ponte Preta. É do futebol. A Ponte foi efetiva no primeiro lance, depois se propôs,
através de uma estratégia muito kamikaze do Cláudio Brigatti, mas eu tenho que dizer eficiente, de se resguardar. E mesmo com essas 29 finalizações, foram poucas chances claríssimas, claras, em que você diz, meu Deus, ali era o gol. Foram muitas chegadas do Corinthians, mas muitas chegadas em que a Ponte dificultava ao máximo a chance de você poder finalizar com precisão, com calma, com paciência. O Corinthians não conseguiu fazer isso. E aí no segundo tempo, com essas entradas do Biro, do Ranieri virando o zagueiro, com o Pedro Henrique pela direita, primeiro pela esquerda, depois pela direita, aí o Mosquito cai pela esquerda, aí o Mateuzinho entra lá numa segunda linha para tentar alguma coisa em que o Félix Torres está cruzando a linha divisória do gramado e é quase como um meia armador, para vocês terem uma ideia do quanto o Corinthians empurrou a Ponte Preta. O Corinthians tentou e buscou o resultado incessantemente. Não rolou. Não rolou e o resultado final disso foi 1-0 para a Ponte. Parabéns, Mano Menezes, hein? O Corinthians provavelmente não vai classificar por conta da campanha do Mano Menezes. O Antônio Oliveira não tem culpa. Ele, aliás, fez o que tinha que fazer hoje para ganhar o jogo. Deu para entender que a torcida no estádio, não sei vocês aqui, mas a torcida no estádio reconheceu que o time lutou, brigou e buscou o resultado até o final. Claro que vai chegando um momento do jogo em que o gol não sai, começa a dar aquele desespero, né? E as ações elas já não têm mais a mesma organização, e as ações elas já ficam um pouquinho mais, digamos assim, atabalhoadas. E aí você já não tem mais esquema tático, né? Porque aí você tira o Gustavo Henrique, que tinha o cartão amarelo, deixa o Ranieri de zagueiro, que na verdade é apenas sem a bola ele fazer a recomposição, porque com a bola o Félix Torres que virou um armador, dá pra gente colocar assim. Aí você coloca Guilherme Biro, Rodrigo Garro, Matias Rojas, Pedro Henrique, Gustavo Mosquito, Yuri Alberto, e faz toda essa blitz durante Mateuzinho, depois no final, durante, sei lá, cara, pelo menos 30, 40 minutos do jogo, no segundo tempo, colocando esses jogadores no campo de ataque. E a Ponte Preta, a gente precisa referir, foi muito valente, mas foi muito valente, resistiu. O Pedro Rocha, o goleiro da Ponte, conseguiu ser muito importante, muito seguro em algumas intervenções. A defesa da Ponte foi assim, a defesa, né? O time inteiro, né? Porque era uma linha de 10, não era uma linha de 5, era uma linha de 10 dentro da área. O Corinthians tentou, martelou. O Pedro Henrique entrou para jogar pelo lado direito, depois ele joga pelo lado esquerdo, depois ele joga quase como um segundo centroavante. O Guilherme Biro entra no meio, depois ele vira lateral esquerdo. O Rodrigo Garro cai pela esquerda pelo meio, o Rojas cai na ponta direita pelo meio. Cara, foi até interessante observar os movimentos do Antônio, porque é daquele treinador que não se acomodou, sabe? Achei legal isso. Ele, cara, eu vou tentar ganhar o jogo. E ele tentou ganhar o jogo. Mas do outro lado tem um adversário, tem uma noite que as coisas, enfim, não acontecem. O Félix Torres no final ali erra uma cabeçada que passa isso aqui, a outra bate na trave. Entre outros tantos momentos de ataque do Corinthians, em que a bola, né, era um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e a coisa acabou não acontecendo. O resultado prático disso é terrível. Eu vou conversar com vocês aí, daqui a pouco a gente vai abrir o chat aqui, mas o resultado disso é terrível. O Corinthians praticamente deu adeus à fase de mata no Campeonato Paulista. Isso pode significar algo positivo ali na frente? Pode. A gente já falava sobre isso. É óbvio que o ideal seria classificar. Mas se não classificar, o Corinthians vai ter que fazer uma limonada desse limão azedo aí que o Mano Menezes deixou para o time. Vai ter que preparar o time para as próximas competições, vai ter que fazer uma intertemporada, vai ter que buscar algumas reposições, algumas carências já estabelecidas no elenco aí tudo mais, e agora são poucas. Eu acho que o time está encorpando. Hoje, por exemplo, não estiveram aí o Pedro Raul e o Coronado, que era uma possibilidade, mas nos próximos dias eles estarão. A grande questão é que não dará tempo, provavelmente não dará tempo no Campeonato Paulista, porque o Corinthians tem mais 2 jogos e, assim, vamos falar da tabela já para vocês terem uma ideia. Já vou botar na tela aqui, só para vocês entenderem a dificuldade. Só para vocês entenderem a dificuldade. Vou abrir até o GE aqui, que é mais fácil. E aí a gente consegue calcular juntos aqui, ó. Com essa derrota do Corinthians, o Bragantino já foi. Já foi porque o Corinthians tem
2 jogos para disputar e não alcança mais o Bragantino. O Mirassol e a Inter de Limeira ainda alcançam, matematicamente. Então, é só por isso que o Bragantino não está matematicamente classificado, porque ele pode ser ultrapassado tanto pela Inter quanto pelo Mirassol. Aliás, a Inter tem um jogo a menos, que é contra o São Paulo na quarta-feira. O São Paulo está desesperado também, é uma outra situação. O São Paulo está na zona de classificação aqui, porque somou 1 ponto e contou com a derrota do São Bernardo, mas olha aqui, ó, o São Paulo ainda está correndo o risco de não classificar. A questão é que ele tem um jogo a menos. Então, se ele vencer esse jogo contra a Inter de Limeira, fica numa condição bem positiva, porque o Botafogo já desgarrou lá atrás e o São Bernardo ainda tem chances também. Então, é um grupo que está bem embolado. Vejam a dificuldade desse Campeonato Paulista, gente. É impressionante a dificuldade desse Campeonato Paulista. Mas a situação do Corinthians, ela ficou terrível, terrível. Porque a Inter tem esse jogo a menos. Vamos imaginar aqui, e aí o corintiano vai ter que torcer para o São Paulino aqui, que o São Paulo faça o seu dever de casa e vença a Inter aqui. Ele segura a Inter, mas a Inter vai ter 2 jogos ainda. O Corinthians tem que vencer os seus 2 próximos jogos contra Santo André e Água Santa, e aí eu diria que é tranquilo isso acontecer, mas pois bem, achei que venceria a Ponte em casa também. Mas agora não tem conversa, agora tem que ganhar os 2 jogos. Beleza, ganha Santo André e Água Santa. Vai a 16. O Corinthians simplesmente tem que torcer para que Inter de Limeira e Mirassol, né? Porque, não, os dois, eles façam no máximo 1 ponto em 2 jogos, a Inter, no caso, 3, né? Porque eles têm que chegar no máximo a 15, gente, para que o Corinthians chegue a 16. Inter e Mirassol tem que chegar no máximo a 15 para que o Corinthians chegue a 16. Aí sim, o Corinthians se classificaria em segundo. Vamos lá, Santo André e Água Santa. Vamos ver os jogos do Mirassol. Aí a gente vai para cá. O Mirassol pega a Portuguesa fora de casa, uma das piores equipes da competição. Então o Mirassol, ele tem que fazer no máximo 1 pontinho contra a Portuguesa. E depois o São Bernardo em casa. Aqui eles vão se entredevorar, né? Aqui é difícil. Então aqui o Corinthians tem uma chance, mas o Mirassol tem que no máximo empatar contra a Portuguesa. Inter de Limeira, Ituano em casa, tem que no máximo empatar esse jogo, contando que perca para o São Paulo, e depois a Inter encara o Santos fora de casa, que aí sim é a melhor equipe da competição, e que a Inter não vença o Santos. Gente, a chance matemática, ela existe. A Inter tem que, repito, perder para o São Paulo, no máximo empatar contra o Ituano e perder para o Santos também. O Mirassol tem que perder para o São Bernardo e, no máximo, empatar contra a Portuguesa. Desta maneira, com o Corinthians vencendo os seus 2 jogos, o Corinthians classifica no Campeonato Paulista. Olhem a dificuldade. A derrota de hoje, ela praticamente tira o time. Eu não vou dizer que já tirou, porque assim, deixa eu ver se na próxima rodada o Corinthians teria uma chance de estar eliminado. Imagino que sim, porque se a Inter vencer o São Paulo no meio da semana, acabou, porque aí o Corinthians não alcança nem mais Inter, nem Bragantino. Então, se a Inter vencer o São Paulo no meio da semana, o Corinthians está eliminado. Se a Inter só empatar, ainda tem chance. Aí a gente vai para as próximas 2 rodadas. E aí, se uma dessas equipes vencerem os seus jogos na próxima rodada, mesmo o Corinthians vencendo o seu jogo, acabou. Eles têm que, no máximo, repito, conquistar 1 pontinho nos próximos 2 jogos. A Inter em 3. E o Corinthians ainda venceu os seus 2 jogos. Essa é a matemática da classificação. Que loucura! A questão é o seguinte, né, gente? A gente pode falar que o Corinthians caiu por conta desse jogo da Ponte, não foi, né? Foi por conta daquelas 5 derrotas consecutivas, foi por conta de uma derrota em casa para o Novo Horizontino, uma derrota para o Ituano, uma derrota para o São Bernardo, enfim. E aí, perder para o São Paulo em casa, perder para o Santos. Todos esses jogos culminaram nessa situação que o Corinthians está vivendo hoje. Então, muito difícil do Corinthians classificar. Agora, vamos lá, analisando o jogo. O Yuri Alberto era uma surpresa, né? Foi uma surpresa. Eu não imaginava ele como titular
Então, a lesão que ele teve foi muito mais branda do que a gente imaginava. O Rodrigo Garro jogou muita bola, como sempre. Impressionante, cara, como ele não se esconde do jogo. Não se esconde do jogo. Gostei muito do Garro. O Wesley, né, tá jogando muita bola também, mas o Corinthians teve dificuldade quando viu que tinha um ônibus estacionado dentro da área da Ponte e a Ponte conseguiu seu gol muito cedo. Eu já vi muita gente no chat aqui, falem do Cássio. Pô, a gente não vai ficar nessa, né, de que quando o Cássio falha, pô, o Cássio é um aposentado. Aí quando o Carlos Miguel, que eu não acho que tenha falhado, acho que ele pega uma bola difícil, o Elvis surpreende, todo mundo chuta por baixo, ele faz a defesa, e aí na sequência ali o cara, né, consegue o cabeceio, e aí o Carlos Miguel já tá, não deu tempo dele se recuperar, né, ele tá deitado, ele tenta fazer a defesa e não consegue. Mas aí não vou achar também que o Carlos Miguel é uma porcaria, volta Cássio, e esse cara tem que ir embora. Não, calma, gente, calma. Foi o primeiro jogo que o Carlos Miguel perdeu jogando pelo Corinthians. Isso também acho que tira um pouco a pressão para cima do Cássio, né? Tipo assim, calma. É porque o Cássio joga mais, que ele perde mais jogos. E não é o Cássio que joga sozinho, né? Depende de um sistema todo. E o Carlos Miguel hoje tomou... A Ponte jogou por uma bola, essa única bola entrou, o Corinthians promoveu 30 bolas no campo ofensivo e não conseguiu fazer o seu gol. Não é tão... É meio simplista a gente analisar dessa forma, mas o futebol tem dessas coisas. O próprio torcedor do Corinthians vai lembrar aquele jogo contra o Grêmio, que eu lembro muito bem. O Grêmio tinha Luizito Soares, martelou o jogo inteiro, um campo horroroso lá da arena, tava péssimo, choveu pra caramba, piorou ainda. O time ficou com 1 a menos desde os 6 minutos de jogo. O Romero fez um gol, o Corinthians se defendeu e, cara, não tinha santo que fizesse a bola entrar. Isso é do jogo. O que você tem que tirar dessa partida de hoje na Neoquímica Arena? De que o Antônio Oliveira fez tudo o que podia, que estava nas mãos dele, para tentar vencer a partida, pelo menos eu vi dessa forma, mexeu no esquema tático, chega um determinado momento em que você não tem mais organização, o resultado era o mais importante, até o Carlos Miguel foi para a área no final, ali você tem que tentar o tudo ou nada, né, efetivamente. Mas é óbvio que você tem que analisar o cômputo de tudo. O Corinthians melhorou muito em relação a ele mesmo, tem alguns valores aí que estão crescendo e que vão crescer ainda mais, e que, obviamente, essa virtual eliminação não está na conta do Antônio, nem desses jogadores aí, ou da maioria deles, né? Está na conta do que vinha acontecendo do ano passado para cá, e especialmente nesse começo de Paulista. Beleza? Ó. Fiel torcedor corintiano, infelizmente não deu, né? Neste domingão, o Corinthians aí, infelizmente, perdeu a primeira derrota do Antônio Oliveira e também a primeira derrota do Carlos Miguel, que dizem aí na mídia que ele até falhou, mas pra mim ali foi lance de jogo. E esse jogo aí foi atípico, né? O Corinthians teve 29 finalizações e a bola não quis entrar, né, família? O Corinthians pressionou, jogou com raça, atitude, mostrou desempenho dentro de casa, foi pra cima, teve a bola vários momentos, mas infelizmente ela não entrou. Poderia jogar aí mais 2 dias que a bola não ia entrar também. Então, infelizmente. E agora o Corinthians está nessa situação complicada. Depende da derrota, né? Dos tropeços dos adversários. Que no caso é o Mirassol e a Inter de Limeira. A Inter de Limeira pega o São Paulo. Aí o Corinthians tem que torcer para a Inter de Limeira perder o jogo para o São Paulo, para o Corinthians aí ter chance de classificação. Você acredita na classificação do Timão? Comenta aqui embaixo nos comentários a sua opinião e deixa aí nos comentários quem foi o pior em campo na partida, na derrota contra a Ponte Preta, Fiel. Pra mim, foi o Hugo. O Hugo errou muito cruzamento e queria cruzar lá do meio do campo. Teve uma hora que eu fiquei muito irritado com ele no jogo, que toda hora ele tava cruzando do meio campo e não tava acertando uma. Mas vamos torcer para melhorar aí. Vamos ver se tem outras peças também que podem chegar aí. Então, comenta aqui embaixo se você acha que o Corinthians tem chance de classificação, Fiel. Você acha que o Corinthians ainda consegue classificar? Falta 2 rodadas. Falta o Santo André e o Água Santa aí. 2 jogos. O Corinthians tem que ganhar de todas as maneiras possíveis se quiser se classificar e torcer ainda por tropeços de Internacional de Limeira e Mirassol. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, tudo que foi falado. Vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!